Saudações, galera, beleza? Este vídeo que eu trago para vocês, ele se caracteriza como um ensaio, digamos assim, né? De como pensar a filosofia ou pensar as filosofias para as juventudes. Então, quer dizer, por ser um ensaio, ele não traz nenhuma narrativa absoluta, algo que é uma verdade inquestionável. Pelo contrário, é um vídeo para provocar reações, para que você possa interagir, colocar os seus comentários, colocar a sua visão sobre aquilo que eu trago no vídeo. Então, é muito importante que ao assistir esse vídeo, você se posicione, procure se reconhecer dentro do contexto desse vídeo e reagir ao vídeo, trazendo também as suas provocações, as suas colocações. Essa é a ideia deste nosso vídeo sobre filosofias para as juventudes. Beleza? Vem comigo, eu sou o professor Jerry Chacon e espero que você possa aproveitar esse momento de reflexão filosófica. Quando a gente fala em juventudes, no plural, é justamente para pontuar que não dá para determinar a juventude de uma maneira única, como um grupo homogêneo. Pelo contrário, as juventudes, vocês sabem bem disso, elas são complexas. Existem várias juventudes dentro daquilo que nós chamamos de juventude, ou várias adolescências dentro daquilo que nós chamamos de adolescência. Então, diante dessa variedade de compreensão do que é ser jovem, do que é ser adolescente, do que é o mundo, a filosofia também ela se faz filosofias. Por quê? Porque existem várias possibilidades filosóficas, existem várias leituras da filosofia, não existe uma verdade absoluta, definitiva, naquilo que se refere à filosofia. Claro que nós temos algumas marcas, alguns marcos, alguns pontos referenciais. No entanto, a filosofia se faz justamente das provocações filosóficas. Então, a filosofia ela é uma construção ad eternum, ou seja, para a eternidade, contínua, que não termina, que não acaba. A filosofia é perene, é um movimento que nunca termina. À medida que uma filosofia se coloca em diálogo com outra, você vai ter a possibilidade do surgimento de 3, 4, 5 mais narrativas filosóficas. Então é bacana entender isso. Quer dizer, lógico que você aprende muitas vezes, né, na escola, aquela filosofia mais formal, as escolas filosóficas, os conceitos, os pensadores. Isso é muito bom. Aliás, isso é importantíssimo. Porém, mais do que tudo isso, é legal compreender a filosofia como um movimento que você também pode fazer. Quando você se questiona, quando você se provoca, quando você pensa o mundo, a realidade, os problemas, os desafios, as crises, angústias, ansiedades e tanta coisa aí que você, jovem, adolescente, passa. E nós adultos, embora eu também sou um jovem adulto, passamos o tempo todo e isso vai também determinando a nossa formação. A nossa vida é esse processo. Nós não estamos prontos, não estamos prontas, tudo é um contínuo, beleza? Então vamos lá falar um pouquinho sobre esse emaranhado filosófico. Então, para essa nossa conversa, eu pontuei alguns objetivos, claro que eles não são esgotáveis neles mesmos. Cada objetivo desse daria 3, 4, 5 reflexões ou mais, porém é só para a gente ter um norte. Então, provocar uma reflexão crítica sobre o sentido da vida e uma vida com sentidos, né? Então isso é muito importante. Qual o sentido da vida e o que é ter uma vida com sentidos? Essa questão do sentido da vida é uma pergunta que a humanidade carrega com ela sempre, nunca vai superar essa pergunta. E buscar dar sentido à vida também é o grande desafio, talvez, da existência.
quando se depara com uma realidade tão difícil muitas vezes, qual sentido dar a essa realidade? O que fazer disso que foi feito comigo? Já questionaria talvez um Sartre aí da vida. Depois apresentar a filosofia como processo de formação para a autonomia crítica e ligada à vida concreta. Então a filosofia ela tem um papel a cumprir. Ela procura um papel formativo, né? A gente vai ver isso com alguns pensadores que servirão de base desse ensaio, vídeo ensaio, enfim. Para quê? Para a formação de autonomia, né? Superar então uma condição de heteronomia, ou seja, estar sobre a norma, a lei, a regra do outro e ter a capacidade de construir alguns elementos próprios das suas escolhas. E aí, isso numa vida concreta, porque a vida acontece no concreto, né? A vida não acontece no abstrato. É no concreto que nós sentimos as nossas dificuldades, é no concreto que nós sentimos medo, preocupação, sobretudo em conjunturas em que o adolescente, o jovem, olha para frente e não vê muitas perspectivas. Isso é a vida concreta. Como que a filosofia pode ajudar a pensar isso? E, por fim, destacar alguns pensamentos filosóficos para fundamentar essa nossa conversa e que depois nos comentários aí, espero que você comente mesmo, é sério, participe aí para ajudar essa reflexão. Complementar com perguntas, ideias, pensamentos, coisas que você leu e tem a ver com o que nós estamos aqui dialogando. Isso é fundamental, beleza? Bom, eu quero trazer logo de cara a mitologia. Todos os povos, todas as culturas trazem várias narrativas míticas. A mitologia tem por característica nascer primeiro de uma tradição oral e depois ela vai se consolidando de uma maneira escrita. Existem várias narrativas míticas que são ricas, cada uma delas na sua perspectiva, e eu fiz um corte aqui da mitologia grega trazendo o deus Cronos, que era, portanto, aí o deus do tempo. Ele que era filho de Uranos, que vai lutar contra o pai, vai ceifar os testículos do pai, que vai cair na água do mar, e dali vai nascer Afrodite, a deusa do amor. E Cronos assume o trono de Uranos, ou seja, o tempo passa a controlar as coisas, o tempo passa a comandar a vida, a comandar a existência. Esse tempo que agora você passa comigo é um tempo controlado por quem? Pelo Cronos, pelo cronológico, pelo tempo que se marca. 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 1 década e assim vai. Então, esse tempo dá medida. E Cronos, ele com medo de ser derrubado também pelos seus filhos do trono, o que Cronos vai fazer? Ele começa a devorar os filhos, aqueles que seriam depois os deuses do Olimpo. Ele vai devorando os filhos, assim como o tempo até hoje nos devora, né? Cada minuto que eu vivo é um minuto que eu deixo de viver. Se eu tenha vivido bem ou mal esse tempo, não importa, ele passou. O tempo nos devora. O tempo é o senhor da história. E aí, então, ele vai ser enfrentado, Cronos, por Zeus. E simbolicamente Zeus, que era para ter sido engolido por ele, mas não foi, por artimanhas da mãe de Zeus, quando ele enfrenta o pai, ele vai então abrir o pai, libertar os irmãos dele e vai fatiar o pai. Quer dizer, vai de fato mostrar esse tempo na sua questão cronológica. Isso nos faz pensar o seguinte: qual o tempo da minha vida? Qual tempo eu vivo? Como eu lido com o tempo da minha existência? Como você lida com o tempo da sua existência? Das suas questões, das suas provocações? Como você lida com a perspectiva daquilo que já foi, daquilo que está para vir? Isso gera um monte de coisa na cabeça do adolescente, do jovem. Por quê? Porque o adolescente e o jovem lida com o desafio do tempo de formação no ensino básico. Depois vai lidar com o desafio na formação no ensino superior, aquelas e aqueles que têm acesso. Outros com a questão do trabalho, do tempo dedicado ao trabalho, ao cuidar da casa.
Quiçá, muitas vezes, alguns não têm nem como lidar com o tempo, porque o tempo já não pertence a eles. Quantos adolescentes, jovens estão aí submetidos a um tempo ainda hoje, por triste que seja, a um tempo da escravidão dos corpos, da escravidão por meio do trabalho forçado, da prostituição forçada. Quer dizer, olha, neste tempo, agora, que você talvez livremente me escuta, muitos não podem ter opção de escutar, porque já não tem a liberdade do corpo. Isso é muito sério, isso provoca. Então, o tempo é o primeiro elemento para a gente pensar sobre a juventude, sobre a adolescência, porque o tempo pesa sobre as nossas vidas. Zeus vem libertar a humanidade do poder do tempo, em partes. Por quê? Porque o tempo, mesmo derrotado, ele ainda está aí, regendo as nossas existências. E aí, diante disso, é preciso se questionar, é preciso pensar a realidade, é preciso ter a coragem e a ousadia de usar a dúvida, a suspeita, a provocação. E aí nós trazemos um pensador importante dentro do conjunto da filosofia, que é Sócrates, que nasce ali aproximadamente 469, 468, tem toda uma variação, até 399. Sócrates, que é uma figura que ela é relatada por três fontes principais, por Platão, que vai ter em Sócrates a grande referência, a grande personagem de suas obras, né? Então, quer dizer, Platão que vai fazer essa figura de Sócrates ser conhecida, né, no mundo grego, na filosofia, no pensamento. Ele então que vai se basear muito naquilo que, segundo ele, Sócrates apresentava, dizia, enfim. Além disso, temos também a figura de Aristófanes. Aristófanes que vai fazer uma leitura muito crítica da figura de Sócrates, vai escrever uma obra chamada As Nuvens. Aristófanes, que era um comediante, então ele vai associar Sócrates a tudo que de ruim existia, né? Vai ridicularizar a figura de Sócrates, vai apresentá-lo, portanto, como um sofista, um enganador, um embusteiro. Quer dizer, vale a pena depois vocês pegarem, tiver curiosidade, para dar uma olhada nessa obra, As Nuvens, que faz uma sátira à figura de Sócrates. Outro escritor importante sobre a vida de Sócrates é Xenofonte, que também vai ter aí um respeito discipular pela figura de Sócrates. Bom, mas o que interessa sobre a vida de Sócrates para a gente? Sócrates, ele então é conhecido por ser um filósofo que nada escreveu, um filósofo que filosofava na praça pública, junto àqueles que tivessem interesse em escutá-lo, e aí se juntavam muitos jovens para escutar as provocações que Sócrates trazia. Essas juventudes, grande parte delas aí compostas ou que compunham as aristocracias da Grécia Antiga, da Atenas Antiga, e Sócrates, com as suas provocações, ele vai gerar um certo incômodo aos poderosos à época, e esse incômodo que ele gera vai fazer pesar sobre ele duas acusações muito graves. A primeira acusação de ser um corruptor da juventude, alguém que corrompia os jovens, que fazia os jovens então saírem dos ideais da democracia ateniense, muitas vezes na leitura desses que o acusavam de fazer com que esses jovens negassem as divindades, enfim. E outra acusação muito forte que pesa sobre a figura de Sócrates é que ele era então um negador dos deuses, que ele negava os deuses, portanto, alguém digno de ser condenado, porque a negação aos deuses acarretava, portanto, numa condenação. Sócrates, então, com esse grupo de seguidores, inclusive Platão,
ele vai exercer um caminho que nós chamamos dentro da filosofia que o conduz ao martírio. Quer dizer, então a gente vai dizer corruptor das juventudes e mártir da democracia. Por quê? Porque ele morre defendendo as teses da democracia que se pauta basicamente no diálogo, na persuasão, na capacidade de questionamento. E aí algumas frases importantes aí da dialética socrática. A dialética significa o método de filosofia de Sócrates. Então a dialética socrática ela consta de dois elementos básicos: ironia, que seria a provocação, e a maiêutica, que significa parto, né? A mãe de Sócrates era parteira, então Sócrates, ao acompanhar os partos que a mãe assistia, começou a perceber que a parteira ela não faz o parto, quem faz o parto é a grávida. A parteira assiste ao parto, provoca, faz os movimentos de estímulo ao parto, que seria então a ironia. E a maiêutica é o parto. E aí, no caso de Sócrates, é o parto das ideias, o parto do conhecimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que Sócrates era um provocador, ele entendia que a provocação era o meio de promover o conhecimento, porque o conhecimento não nasce do outro, mas o conhecimento já está na pessoa. Toda aquela teoria dos conhecimentos que você já traz, as ideias, portanto, inatas, já presentes na vida, e isso então tem que ser despertado, provocado por meio da ironia, a provocação. E era o papel de Sócrates. Sócrates era um provocador que, por provocar tanto, vai então aí ser perseguido e condenado. E é interessante notar que a grande máxima filosófica de Sócrates, você já deve ter ouvido falar, se é que não usou em alguma prova, né? Só sei que nada sei. Isso não é a afirmação da ignorância, isso é a afirmação do conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento não consiste na certeza de saber tudo, mas consiste na certeza de nada saber e com isso estar aberto a aprender cada vez mais. Então isso vai servir de norte para a experiência socrática. Isso diz muito para as juventudes. Quer dizer, o jovem que acha que já sabe tudo está fadado a repetir coisas e erros terríveis. Os jovens, a juventude, tem que ter a capacidade de abertura para aprender. Aprender com os mais velhos, aprender com os mais novos, aprender com as experiências, aprender com aquilo que deu certo, com aquilo que deu errado. Ou seja, é saber que não sabe tudo. Isso é muito importante. Isso significa a humildade daquele que busca o conhecimento, porque o conhecimento não nos pertence. O conhecimento ele nos preenche. A palavra filosofia, amor, amizade, a sabedoria quer dizer isso. Amar aquilo que me falta, amar a filosofia, amar a sabedoria que me falta é a ação da filosofia. E aí nesse movimento todo, um dos discípulos, então, de Sócrates vai ao templo de Delfos, que era um templo dedicado ao deus Apolo, o deus da beleza, da harmonia, né? E nesse templo, em Delfos, havia a figura da pitonisa, da Pítia, como alguns falam, ou seja, o oráculo, que era uma jovem que, tomada por êxtases, dizem de gases que vinham das profundezas lá do templo, gases que deixavam as pessoas meio alucinadas, ela então, esse oráculo questionado por esse discípulo de Sócrates, quem era o homem mais sábio, o oráculo diz que é Sócrates. E esse discípulo, quando diz isso a Sócrates, Sócrates imediatamente diz, não, eu não sou o mais sábio, eu só sei que nada sei. E ao dizer isso, na leitura de muitos, Sócrates estaria negando, portanto, a afirmação divina do oráculo. Então ele seria um negador dos deuses. Olha como que foi usada aí a acusação de forma terrível contra Sócrates. Enfim, Sócrates, então, ele quer provar que ele não é o mais sábio, então ele resolve ir dialogar com grupos da época que se falavam sábios. Então ele vai dialogar com os políticos,
com os poetas e com os artesãos. E lá, provocando e tentando conversar com essas pessoas, Sócrates vai chegando à seguinte conclusão, que de fato ele é mais sábio do que aqueles homens, não pelo fato de ele saber, mas pelo fato de ele saber que não sabe. E à medida que ele sabe que não sabe, ele está aberto para aprender. Agora, os políticos, os poetas, os artesãos à época achavam que sabiam aquilo que não sabiam. Portanto, eles estavam ali crentes na própria ignorância, o que impedia um conhecimento verdadeiro. Então veja aí que interessante o pensamento de Sócrates. Então, não é que ele negue o conhecimento, é que o conhecimento para ele passa pela capacidade de reconhecer aquilo que eu não sei, diferente dos outros que acreditam saber aquilo que não sabe. Isso tudo, se você quiser depois ler, aprofundar, está lá no livro Apologia de Sócrates, que é um livro escrito por Platão, mas narrado por Sócrates, que mostra todo o processo de julgamento que vai culminar depois com a condenação de Sócrates à morte. E aí vai se dar essa acusação, Sócrates vai ser julgado por negar os deuses, né, e por corromper os jovens, porque ele era alguém que provocava e queria saber de fato se ele sabia tudo que ele não sabia, buscando conhecer a si mesmo, e aí é uma outra frase importante, cognosce te ipsum, né? Ou seja, conhece-te a ti mesmo, que era uma máxima que estava no templo de Delfos, porque Sócrates vai entender que se eu não me conheço, eu não vou conhecer nada. Então, o conhecimento passa pelo conhecimento de si. Quem eu sou? Essa é a grande pergunta, hein? Quem você é? Isso aí já daria para parar aqui e começar a pensar várias coisas. Você se conhece? Já parou para pensar quem você é ou não? Enfim, ele é condenado nesse processo, como muitos filósofos são condenados ao longo da história, né? E diante dessa condenação, fechando a obra Apologia e fechando toda a sua defesa e a sua visão, Sócrates vai dizer: mas agora é chegada a hora de partirmos. Parto para a morte, e vós, dizendo aqueles que o julgam, que o condenam para a vida. Entretanto, qual de nós caminha para a melhor sorte é algo que somente o Deus sabe. Quer dizer, olha que força provocativa de Sócrates. Tudo bem, eu caminho para a morte, vocês para a vida, mas quem caminha para a melhor sorte, somente o Deus sabe. E se o Deus é justo, ele sabe que Sócrates está sendo injustiçado. E ele é condenado, portanto, de maneira injusta, mas isso não faz com que ele deixe de assumir a condição e a punição. E aí ele vai, então, ao tomar um veneno chamado cicuta, morrendo aos poucos, fazendo essa passagem e num constante diálogo com os seus discípulos. Um dos grandes discípulos de Sócrates era Platão, o jovem Platão, que nasce ali aproximadamente 427 a.C. e morre em 347. Há variações nessas datas, tá? Mas enfim, isso é aproximado. E Sócrates, que vai ser então o influencer digital, olha, o influenciador de Platão, vai ser tão forte essa influência que Platão, quando vê a morte de Sócrates, Platão fica revoltado. Imagina um jovem revoltado, fica puto da vida e vai entender que essa morte foi injusta, porque a democracia grega já não era mais uma democracia certa, séria, porque acabara de condenar à morte o homem mais justo que já havia existido. Isso faz com que Platão, jovem, fique revoltado, repense um monte de coisas sobre a vida dele. Ele era da aristocracia, os pais queriam que ele seguisse carreira política, diplomática, com influência, portanto, e poder. Ele nega, galera, tudo isso, chega para o pai e para a mãe e fala: não quero isso para minha vida, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Aí o pai olha, vai fazer o quê? Vou estudar filosofia, diz Platão. Os pais ficam muito putos da vida com ele, porque ele resolve ir estudar filosofia. E aí Platão rompe com a sociedade grega, ele vai sair
né, da Grécia, vai viajar, vai conhecer outras realidades, vai buscar aprofundar o pensamento filosófico, e aí então essa opção pela filosofia vai fazer com que Platão se torne aí um grande pensador, uma grande referência, uma das colunas do pensamento filosófico ocidental. Depois uma outra coluna importante a gente vai ver é Aristóteles, mas veja, Platão, um jovem decidido, que por uma experiência de vida com um mestre resolve então conduzir a sua vida em busca do conhecimento. Platão escreve uma carta, que é a carta 7, texto muito interessante, que ele fala um pouco disso, desse movimento, dessa angústia, dessa crise. Eu trouxe um recorte aqui, ó. Em resumo, fui irresistivelmente levado a louvar a reta filosofia e a concluir que somente graças a ela é possível esperar ver um dia justa a política das cidades e justa a vida dos cidadãos. E é essa bandeira, então, que Platão vai carregar na sua defesa filosófica, além de dar continuidade à reflexão trazida por Platão. Né? Outro pensador trazida por Sócrates. Outro pensador importante aí, que também faz uma opção pela filosofia em sua juventude, é Aristóteles, que vai aí ser capaz de superar o mestre dele, que era o próprio Platão, porque Aristóteles ele era de Estagira, ele vai estudar, portanto, na academia, que é uma escola que Platão funda na Grécia Antiga. Aristóteles se torna o mais importante aluno de Platão e ele vai além do mestre. Aristóteles ele vai então construir uma filosofia que vai dar respostas aos limites da filosofia platônica. Aristóteles então vai ser aquela narrativa do discípulo que supera o mestre. Não superar no sentido de, olha, Platão já não serve, mas superar no sentido de superar até as expectativas, de ser alguém que assume a própria vida. Olha que interessante, de ser um jovem que assume a existência. Isso é interessante, nós que somos professores, quando percebemos alunos que de fato dão esse salto e que você olha que constrói uma vida, uma profissão, uma posição no mundo, isso é muito legal. Isso é o que anima a prática do educador e da educadora. Então Aristóteles ele assume a coragem da razão. E um ponto interessante da filosofia aristotélica, são várias coisas, há outros vídeos aí no canal sobre Aristóteles, Platão, aqui é só uma divagação sobre a importância desses caras para as filosofias, para as juventudes. Aristóteles vai dizer na obra Metafísica que todos os homens, vamos pensar assim, todos os homens, todas as mulheres têm por natureza desejo de conhecer, o conhecimento como aquilo que é próprio do ser humano. Olha que interessante. Isso diz muito a você, jovem, adolescente, né? Por quê? Porque por mais que você tente negar, você deseja conhecer as coisas. Você quer saber um pouco mais. Se você está jogando um videogame ali, um jogo, tal, alguma coisa, você quer entender melhor. Se você está lendo um livro, você quer entender melhor. Se você está namorando, né, você quer entender melhor o parceiro, a parceira, enfim. O buscar o conhecimento é próprio do ser humano, vai dizer Aristóteles. É próprio, então, das juventudes. Portanto, as filosofias e as juventudes devem promover a prática constante do conhecimento. Lembrando que sempre na humildade filosófica de saber que nós não vamos saber tudo. O pensamento aristotélico é gigante, ele fala de muitas coisas. Então aí tem uma nuvem de palavras, né? E temos aí Aristóteles. E então ele fala de ética, ele fala de política, ele fala de justiça, ele fala de vício e virtude. Isso é legal, né? Vício e virtude. Vício é aquilo que tira a minha liberdade. Virtude é aquilo que me restaura a liberdade. O vício é aquilo que eu faço sem controle. A virtude é aquilo que eu faço com equilíbrio. Vai dizer então o nosso amigo Aristóteles. Somos animais políticos, diz Aristóteles. Então, o papel na política, o jovem que deve assumir esse papel na política, de tomar as rédeas, de pensar aí em como ajudar no processo de governo e cuidado da coisa pública, da polis, da cidade. Olha quanta coisa a filosofia diz para vocês, né? Um outro nome importantíssimo nessa passagem das filosofias e juventudes
é Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, que é um jovem que tinha uma vida um pouco desvairada, alguém que gostava de balada, tal, que estava caminhando incerto na existência, inquieto, caminhava, até que ele começa a ouvir a consciência dele, e à medida que ele vai ouvindo a consciência, ele vai trilhando caminhos pelo mundo do cristianismo, vai conhecer ali Santo Ambrósio, que é uma grande personalidade do mundo filosófico também. E aí Agostinho, ao ouvir Ambrósio, ao ouvir as falas de Ambrósio, começa a encontrar sentidos para a vida. Não que o único sentido para a vida seja o religioso, mas Agostinho é um exemplo que encontra sentido na filosofia e no mundo religioso. E aí ele vai se converter. Dada a conversão, ele vai para um momento de isolamento, ele vai passar um tempo ali com a mãe, tem toda a história da mãe dele que sofria muito, que ele aprontava pra caramba, tal, era uma vida louca mesmo, Santa Mônica chorava muito por causa desse moleque doido aí, né? E aí ele foi mudando de vida, e ele vai passar 2, 3 anos fazendo reflexões e entendendo então essa nova escolha de vida a partir da conversão. E ele vai escrever um livro, gente, que é maravilhoso. Você acha aí em PDF, se jogar no Google. Chama-se Solilóquios. Solilóquios é um diálogo com ele mesmo. Então ele vai escrever um livro em que a razão vai ser ali a instrutora, digamos assim, dele, e ele vai colocando perguntas e a razão vai respondendo e ele vai dialogando com ele mesmo, com a consciência dele. É algo muito legal. E ali ele vai apresentando uma série de dúvidas, inquietações, provocações. Então essa obra, Solilóquios, ela é muito legal assim. Se você quiser ler esse livro, vale muito a pena. E sabe quando você para curtir aquela bad, que você começa a conversar com você mesmo, tal, com a sua consciência? É isso. Às vezes quem faz terapia, passa por psicólogos, ou até mesmo tem alguém mais velho que ajuda, que dialoga, que tenta apresentar ali possibilidades de como viver a vida, fala assim: pega um tempinho para você pensar sobre a vida, para refletir sobre aquilo que te provoca. É isso que Agostinho vai fazer. Ele vai então ali mais ou menos aos 33 anos, 34, nessa fase aí, fazer esse movimento. E já na velhice, Agostinho vai escrever uma obra fantástica que todo mundo deveria ler. Acreditando ou não, é uma obra filosófica, chama-se Confissões. E nessa obra, então, Agostinho começa com uma frase famosa que muita gente já ouviu: fizeste-nos para ti, falando com relação a Deus, inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Né? Porque ele vai trazer toda essa construção da vida que vai estar presente nas confissões. Ele vai falando das várias fases, né? Fala da fase de juventude, a vida louca que ele era e todas as mudanças até se consolidar ali como um grande filósofo, um bispo da igreja, enfim. Mas tirando todo o lado religioso, o importante é notar Agostinho como um humanista, alguém que traz o conceito forte de consciência, que depois vai ser muito usado pela psicologia, né? A ideia da consciência, do pensar sobre a própria vida. Quer dica mais legal para você do que pensar sobre si? Isso é fundamental. Pare para pensar um pouco sobre os seus medos, os seus anseios, as suas dificuldades. Faça uns solilóquios. Escreva. Escreve. O diálogo é importante. Pode ser com um diário. Escreve. Dialoga com você mesmo. Depois a gente entra no mundo das filosofias contemporâneas, que é uma realidade difícil da história do mundo. A gente aí começa a entrar na passagem da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. A humanidade, então, que vivia uma ideia de paz depois das guerras franco-prussianas de 1871 e uma certa calmaria na Europa, que foi chamada de Belle Époque, que depois a gente vai ver que era a paz armada. Vocês estudam isso em história, né? E aí o que acontece? A humanidade acha que, bom, beleza, as coisas estão bem, estão funcionando legal, o homem está conseguindo ter a prosperidade, a modernidade, a indústria.
quando daqui a pouco começa a Primeira Guerra, que foi algo terrível, as trincheiras, a destruição, as mortes, a podridão da guerra. O período entre guerras marcado pelo crescimento dos totalitarismos, dos discursos de ódio, das perseguições. E aí a Segunda Guerra Mundial, nem se fala, todo o poder bélico muito forte, muitas mortes, muita violência, muita perseguição, os campos de concentração, o nazismo, o fascismo. E aí, por fim, nós fechamos toda essa realidade trágica dessa contemporaneidade com a bomba atômica, que marca ali o ponto mais alto da capacidade de destruição humana, né, de si mesmo. Por isso a gente diz que é uma fase da coragem para ser um ser aí, o homem se ver jogado no mundo. Heidegger, que é um filósofo importante, vai falar Dasein, é um ser jogado, é isso que nós somos, segundo as filosofias da existência. Nós não temos uma natureza humana, nós temos uma condição humana que está aí lançada no mundo, jogada na realidade, e precisa então, esse ser jogado na realidade, dar conta da própria existência diante das destruições, e aí surgem as várias problematizações filosóficas. A ideia do racionalismo, a razão que dá conta de tudo, ou das experiências que dão conta de explicar os fenômenos, a natureza, e aí surge toda a questão da autocrítica, a crítica da própria razão humana, e aí surgem pensadores potentes nessa conjuntura, e aí podemos dizer assim, que trazemos aí Freud, por exemplo, trazemos pensadores como tem aí na imagem Foucault, Nietzsche, Marx, Sartre, pensadores que vão provocar, e pensadoras, né, Hannah Arendt, e todo esse conjunto vai nos questionar filosofias da existência, ou seja, o ser humano enquanto seu modo de ser no mundo, e agora a pergunta é o jovem enquanto seu modo de ser no mundo e como lidar com essa realidade. Então, essas perguntas sobre a existência, né? Grandes perguntas sobre o sentido da existência humana, né? Há um sentido? Quais sentidos você dá para a existência? Trazendo um pouco aqui Lewis Carroll com o livro Alice no País das Maravilhas, há uma parte lá bem interessante que a Alice está perdida, para ali perto de uma árvore, tem o gato maluco lá, e aí ela pergunta para o gato assim, qual caminho que eu pego? E o gato fala, para onde você quer ir? E a Alice dá de ombros e fala, tanto faz, né? Para onde eu vou. E o gato responde, então, tanto faz o caminho, porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, porque você não vai chegar em lugar nenhum da mesma maneira. Quer dizer, eu acho que muitos adolescentes e jovens estão nessa conjuntura, nessa condição. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Qual a minha realidade? Quando a gente olha o cenário em que vivemos no Brasil, por exemplo, essa marca forte aí da pandemia, o desemprego, a falta de perspectiva, quer dizer, essa realidade que nós somos jogados nela. Não dá para mudar essa realidade da noite para o dia. Agora, o que a gente pode fazer com essa realidade? Quais objetivos construir diante dessa realidade para poder pensar caminhos? Porque somente vamos conseguir pensar caminhos quando tivermos pelo menos alguns pontos de orientação. E aí vem a grande pergunta, o sentido da vida está ligado ao seu projeto de vida. Qual é o seu projeto? O que você pretende fazer da sua existência? Lógico que essa resposta ela tem que ser construída, tem que ser dialogada internamente com quem cerca a sua vida, mas olha que os filósofos, as filósofas, ao longo do tempo, fizeram a mesma pergunta. A gente viu isso com Sócrates, viu com Platão, viu com Aristóteles, viu com Santo Agostinho, viu com a humanidade que enfrenta a grande crise aí da Primeira e Segunda Guerra Mundial e a descrença total na razão humana que marca as filosofias da existência. E isso tudo tem que ser feito levando em consideração a ética, a política e a autonomia. E aí, fechando um pouco a nossa reflexão, não é possível construir um projeto de vida, construir uma vida com projetos,
dar sentido à vida se antes nós não pensarmos no lugar que estamos, no papel que exercemos, nas condições e possibilidades que temos enquanto sujeitos históricos, materialmente, historicamente situados. Então a gente precisa fazer isso tudo, né? Tem que olhar, olha, eu estou aqui nessa conjuntura, eu consigo ir até ali, dali eu posso ir para outro canto. Isso significa pensar a vida como um projeto. Tudo vai dar certo? Não vai, velho. Não se iluda que tudo vai dar certo. Mas algumas coisas podem se bem lograr, desde que você também faça a sua parte de construir possibilidades de caminho. E aí é interessante notar nesse sentido que isso tem que ser com ética, tem que ser no conjunto da política, ou seja, do bem comum, porque nós estamos em sociedade, vivemos de forma coletiva e não dá para negar essa realidade que nós somos seres, sujeitos, animais, políticos e políticas, e com autonomia, com responsabilidade, com consciência crítica. Isso exige mais maturação e desenvolvimento, o que daria a possibilidade para uma outra conversa, claro, se tiver uma devolutiva também aí de você, né? Tipo, fala mais, né? Se tiver pergunta, comentário, de repente a gente falar um pouco da neurociência e as juventudes, isso é muito legal. Como o desenvolvimento cerebral ajuda o desenvolvimento do adolescente, como o adolescente pode se ajudar nesse processo de desenvolvimento cerebral para lidar com os vários desafios da vida. Mas aí eu conto com a sua ajuda também, com que você participe, coloque seu comentário, curta, compartilhe, traga ideias, fale aí no comentário alguma coisa que te provocou, que chamou a atenção, né? Isso é muito legal, porque assim a gente vai construindo esse projeto de educação que vai para além apenas da questão geográfica da escola, mas a educação que abraça toda a realidade social. Afinal de contas, educação é direito de todos e todas. Portanto, que nós possamos, com as filosofias, nos deixar aí questionar, ficar inquietos, inquietas e buscar construir o caminho e projetar a existência. É isso, espero que essas reflexões aí tenham aberto janelas, portas. Não precisa ser grande, mas uma frestinha que tenha aberto já vai ser de muita alegria para mim. Isso aí, um grande abraço, espero o seu comentário, a sua curtida, compartilha aí o vídeo para que a gente possa fazer outros vídeos trazendo reflexões como essa. Beijão, até o próximo.